Caros amigos do Ideal Espírita, é uma alegria estar novamente aqui no canal da Associação Espírita Chico Xavier para mais um encontro de conversa sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Para iniciarmos este encontro, convidamos a todos para elevarmos o pensamento a Jesus, o nosso mestre amigo, este governador planetário que conhece a cada um de nós individualmente, e pedir a Jesus, este amigo de todos os momentos, que nos envolva nas suas bênçãos de luz e de paz, para que tenhamos um bom momento de troca de ideias, de boas intuições e de aprendizado, e que esta luz imensa possa envolver e iluminar a todos os nossos irmãos desse mundo. Que assim seja. A história da humanidade está repleta de grandes viagens, expedições, viagens em busca de novos territórios ou de novas descobertas. Podemos citar, por exemplo, as grandes navegações que descobriram novos continentes, que promoveram essa integração de povos, o desenvolvimento social, político, econômico. Mas podemos citar também com o avanço da tecnologia, da ciência, as viagens espaciais, onde fomos em busca de novas terras além do planeta que nós moramos. Sondar esse macrocosmo infinito e poder, com isso, observar a grandeza da criação divina. Mas, através do desenvolvimento científico, através dos equipamentos desenvolvidos, também podemos fazer a viagem ao microcosmo, descobrindo as partículas minúsculas, os micro-organismos, os vírus, as células, os elétrons. Então, nós fomos buscando também essa viagem, essa descoberta ao interior da matéria. No entanto, existe uma viagem muito significativa e que todos nós estamos fadados a fazê-la ou não chegaremos na tão sonhada evolução que todos desejamos. E eu não estou aqui me referindo à viagem do desencarne. Não é a viagem ao mundo espiritual, não. É uma viagem muito mais significativa. É a viagem ao interior de nós mesmos, buscando descobrir quem nós somos, descobrir a nossa essência. Esta viagem chama-se autoconhecimento, autodescobrimento, e há muito tempo já é citada pelos grandes pensadores do nosso mundo. O primeiro que divulgou amplamente a ideia foi Sócrates, o filósofo grego, que já encontrou esta frase: homem, conhece-te a ti mesmo, na entrada, no portal do templo de Delfos, na Grécia. E ele observa e vê a significância desta informação e passa a divulgar essa necessidade que todos nós temos de conhecer a nós mesmos. Lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, onde trata das leis morais, nós vamos encontrar o capítulo 12, que fala sobre a perfeição moral. O que é, como nós chegamos a essa perfeição moral. E dentro desse capítulo existem o item do conhecimento de si mesmo. E na questão 919, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Quem responde esta questão a Kardec é o espírito de Santo Agostinho, que vai falar simplesmente o seguinte: um
Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa é a fórmula. Nessa questão, Kardec ainda vai mais a fundo, dizendo que sabe da importância do autoconhecimento, mas sabe também que nós nem sempre temos essa condição de olharmos com sinceridade para nós mesmos, já que somos hábeis em encontrar desculpas para as nossas ações, para os nossos equívocos. Então ele pergunta, mas como que se faz para se conhecer a si mesmo? E aí Santo Agostinho dá uma orientação de como seguir, de como fazer essa revisão, né? Ele sugere uma revisão diária, passar em revista a sua consciência, as suas ações, as suas atitudes e ver se estão de acordo com o que você acredita. Vale a pena conferir esta questão 919 do Livro dos Espíritos. Nesta sugestão, nesse passo a passo que Santo Agostinho traz para o autoconhecimento. Muito bem, como falamos que esta é uma viagem que vamos empreender, né, a viagem ao interior de nós mesmos, toda vez que nós vamos realizar uma viagem, precisamos de uma orientação, precisamos de um mapa, precisamos de uma bússola que nos informe os pontos cardeais, as direções, qual a direção que estamos indo. Se nós não sabemos onde queremos ir, não vamos chegar a lugar nenhum. Ou talvez chegaremos a lugares que nós não desejamos chegar. Então, nessa nossa orientação, nessa nossa viagem interior, nós vamos utilizar um personagem como referência, que não poderia deixar de ser o nosso Mestre Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então é ele que sempre vai nos direcionar. E vamos utilizar também a cidade de Jerusalém, que foi o principal palco do início do cristianismo. Então Jerusalém será para nós o ponto de partida e Jesus será para nós o caminho que nós vamos seguir e vamos compreender em alguns aspectos dos seus ensinamentos esses pontos cardeais. Então, começando no primeiro, comecemos pelo norte. A norte de Jerusalém encontramos a cidade de Damasco. E toda vez que nós escutamos falar em Damasco, nos lembramos da cena memorável que foi o encontro de Saulo de Tarso com Jesus. Saulo, que na época era um doutor da lei, muito poderoso, que estava empreendendo uma árdua e ferrenha perseguição contra aqueles seguidores do Cristo, porque entendia que os seguidores do Cristo cometiam uma afronta à lei de Moisés. Então ele se dedica a essa perseguição, comete muitos abusos, muitas atrocidades e quer destruir aqueles seguidores. E ele está indo a Damasco em busca de um deles, que é de Ananias, e deseja prendê-lo e possivelmente matá-lo, como ele estava fazendo com vários, muitos deles condenados à morte pelo apedrejamento, como fez com Estevão. Aliás, o livro Paulo e Estevão conta com detalhes essa história. É um romance belíssimo de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que vale a pena ler. É belíssimo. Como dizia um amigo nosso, não morra antes de ler esse livro, porque vale muito a pena ler o romance Paulo e Estevão. Então, ainda Saulo, né, que depois se transformaria em Paulo, quase chegando em Damasco, ele se defronta com esta luz, com uma luz radiante, que o deixa cego, é uma cegueira temporária, e o próprio animal que ele estava montado também se assusta e ele acaba caindo, né, do animal, cai ao chão e fica um pouco desnorteado nesse momento.
Os companheiros que estavam com ele ficam assustados, achando que deveria estar ali sob algum sortilégio, alguma feitiçaria que devia ter acometido o seu companheiro de viagem. Mas Saulo está profundamente mergulhado nesta situação, nessa condição, e ele consegue compreender pela energia que lhe chega, representada nesta luz. Ele sente algo diferente, ele que há muito já vinha refletindo sobre essas questões, comparando o exemplo daqueles seguidores do Cristo, comparando a postura que eles tinham com o que ele conhecia do judaísmo até então. Estava pondo algumas coisas à prova, estava com algumas dúvidas e tentando fazer algumas reflexões. Diante desta luz radiosa, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E assim ele responde numa outra questão, né? Quem sois vós? E ouve a resposta: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E nesse momento, Saulo tem uma verdadeira revelação, né? Nesse momento, como se as coisas fizessem sentido na sua mente, no seu pensamento. É como que clareasse neste momento, diante desta luz, dessa situação, com a proximidade do Mestre, com todo esse magnetismo que Jesus tinha. Saulo compreende o que está acontecendo. E ele tem uma atitude belíssima, que deve ecoar em nossos corações. Ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Veja que nesse momento esse homem que era um poderoso, um arrogante, um orgulhoso, que tinha o poder de vida e morte sobre as pessoas do seu povo, ele cai ao chão e compreende a necessidade da mudança. E tanto compreende que ele já se coloca nesta posição de servir quando ele diz: Senhor, que queres que eu faça? Nós precisamos pensar nessa proposta de Paulo, nessa pergunta, porque muitas vezes somos exigentes com Deus, somos exigentes com Jesus, queremos que Ele satisfaça as nossas vontades, ficamos bravos quando as coisas não acontecem como a gente quer, ou quando os dissabores da vida nos alcançam, as dores da vida nos alcançam, e a gente diz que Deus não gosta de nós, que Deus não nos ama, porque se nos amasse, nós não estaríamos passando por esta situação. E quando que nós lembramos de dizer: Senhor, o que queres que eu faça nessa circunstância, com essa situação, com esse ensinamento, com esta provação? Qual é a minha tarefa? O que queres que eu faça? A mensagem de Paulo simboliza para nós, este norte de Damasco, é a renovação, é essa necessidade que nós temos de procurar modificar as nossas ações, os nossos hábitos, de nos aperfeiçoar, de corrigir os nossos erros. É por isso que nós encarnamos, é por isso que estamos aqui na Terra, buscando burilar o nosso ser, buscando aparar as nossas arestas. Então a renovação é o primeiro passo deste autoconhecimento. Ao sul de Jerusalém, nós temos a cidade de Jericó. E esse caminho de Jerusalém a Jericó é palco de uma das mais importantes parábolas que Jesus nos trouxe, que é a parábola do bom samaritano.
Quando nós observamos o Evangelho, vamos ver que inicialmente Jesus é abordado por um doutor da lei que lhe pergunta o que deve fazer para obter a vida eterna, que era uma forma de dizer, né, o que eu devo fazer para ter a felicidade, para ser salvo, para fazer a coisa certa, para estar de bem aos olhos de Deus, né? E Jesus diz assim para ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? Veja, o que a lei diz, como que você interpreta. Que nem sempre a gente interpreta o texto como ele é. Muitas vezes nós vamos interpretando de acordo com os nossos critérios, com o nosso desejo. Então o doutor da lei responde para Jesus: o que está escrito na lei é: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí Jesus responde para ele: muito bem, você respondeu corretamente. Então vá e faça isso. Muito simples. É só fazer, porque não basta saber, não basta ter. Eu sei que isso é o certo. É preciso fazer o certo. Então, o doutor da lei, ainda não satisfeito com a resposta, pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? E Jesus, então, começa a contar essa história, dizendo que um homem descia de Jerusalém a Jericó e no caminho ele foi tomado por assaltantes que o despojaram de tudo que tinha, lhe deixaram praticamente nu ao longo da estrada, semi-morto, porque além de lhe roubarem as coisas, ainda o agrediram. Eis que o homem fica ali caído, desmaiado, ou pelo menos sem conseguir se mover, e passa, né? Ele fala, descia pela mesma estrada um sacerdote. Um sacerdote é um representante de Deus na terra, né? É aquele que se diz intermediário, é aquele que representa a religião. No entanto, esse sacerdote, quando ele vê o homem caído à beira da estrada, ele passa de longe, ele se afasta e nem olha para não se comprometer. Ele não quis sujar as suas mãos, ele não sabia quem era aquela pessoa, porque nesta época as pessoas eram identificadas pelas suas vestes. Pela veste se sabia a que grupo aquela pessoa pertencia. Então o sacerdote não se envolve e vai embora. Eis que também vem por esse caminho um levita. E um levita é um homem da lei, é um homem que conhece a lei. Lembrando que nesta época a lei divina, a lei da religião, era também a lei civil. E esse levita, que também é o conhecedor da lei divina, ele, olhando o homem à beira do caminho, também se afasta e passa de longe. Não se envolve, não quer tomar conhecimento. Eis que passava por este caminho um samaritano. E o samaritano é um povo mal visto pelos judeus. Eles não gostam dos samaritanos porque dizem que eles são impuros, que eles não cumprem as leis, que eles não conhecem as escrituras, que eles não fazem o que tem que fazer. Então, para os judeus, o samaritano era a escória. E Jesus usa exatamente a figura do samaritano para representar aquele que tem a atitude correta. Então ele diz que esse samaritano, ao ver o homem caído, foi tomado de compaixão. Ele se condoeu, ele se colocou no lugar daquele que estava caído. E tendo se apiedado dele, ele para, olha, desce do seu animal e vai ajudar. Então esses passos também são significativos para nós. Diante de alguém que necessita de amparo, nós precisamos primeiro parar
e observar, sem julgamento, né, na linguagem da comunicação não violenta. Então ele para e olha, observa a situação e desce, porque nós precisamos descer do nosso orgulho e principalmente descer do nosso preconceito para que possamos auxiliar o outro. E ele usa daquilo que ele tinha na sua bagagem. O óleo, o vinagre, ou o vinho, né, eram medicamentos que todos levavam, porque numa necessidade era o que tinha de primeiros socorros na época. Então ele trata esse homem, a princípio, ali primeiro atendimento, coloca-o sobre a sua cavalgadura, o seu animal, e segue com ele para a cidade. Chegando na cidade, ele se hospeda, né, numa hospedaria, numa estalagem, e precisa seguir viagem no outro dia de manhã. E ele diz ao estalajadeiro que ele cuidasse daquele homem doente e que tudo que ele gastasse, tudo que houvesse de despesa para tratá-lo, ele pagaria na volta. Então isso também para nós é significativo, porque às vezes nós dizemos, mas eu não tenho como ajudar, porque eu não tenho tempo para me envolver, eu não quero me envolver com essa pessoa. Você não precisa se envolver para ajudar. Você pode ajudar indiretamente, você pode ajudar alguém que ajude, você pode ajudar a uma instituição que auxilie, dando recursos para que essa instituição possa agir, possa atender aqueles que ela se propõe. Existem muitas instituições de auxílio, há muitas iniciativas valorosas, centros de amparo à pessoa com câncer, a pessoas com diabetes, a pessoas em várias situações. Podemos citar duas especificamente aqui: a Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma organização que atua a nível mundial, auxiliando populações em extrema miséria, em extrema vulnerabilidade, em extremas dificuldades, auxilia outras instituições que auxiliam. Por exemplo, auxilia o Jardim das Borboletas, que é uma entidade que dá amparo a crianças com uma doença muito triste chamada epidermólise bulhosa, uma doença sem cura, com tratamento muito oneroso. Então, nós podemos auxiliar essas instituições, só buscar na internet e nós encontraremos as formas de auxiliar. Mas não são só essas duas, como dissemos, há inúmeras instituições. Então podemos encontrar a causa que nos simpatiza mais, a causa com a qual nós mais nos afinizamos e tentar ajudar da melhor maneira. Se você não tem recursos financeiros para ajudar, você pode ajudar com a sua presença. Você pode visitar uma instituição de idosos, conversar com os idosos que lá estão, muito carentes de afeto, muito carentes de atenção. Você pode dar atenção a alguém que você saiba que está passando por alguma dificuldade e que talvez precise somente da atenção de um ombro amigo. Aliás, esse ponto cardeal que nós falamos do sul de Jericó, ele representa a caridade. E caridade é o amor em ação. Caridade não é somente oferecer recursos materiais. Kardec pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos. Ele pergunta qual é o verdadeiro significado de caridade conforme a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Esta é a essência da caridade, que é o amor em ação.
benevolência, indulgência e perdão. Veja que ali na benevolência você até necessita de alguns recursos, mas na indulgência e de perdão, o único recurso necessário é o amor, é a vontade, não há necessidade de bens materiais. Mas a gente pode muito bem compartilhar o que temos, porque geralmente temos muito mais do que precisamos. Seguindo a nossa jornada, nós vamos encontrar o terceiro ponto cardeal, que é o leste. E a leste de Jerusalém existe uma colina de feio aspecto, uma colina árida que era utilizada para crucificar os criminosos, chamado Monte Gólgota, ou Monte da Caveira, porque era isso que ela aparentava de longe, parecia uma caveira. E nesse monte foi o palco da crucificação de Jesus. Nesta crucificação, nós vamos observar toda a confirmação que Jesus dá de todos os seus ensinamentos. Porque com toda a agressão que ele sofreu, toda a humilhação, ele sendo o Cristo planetário, poderia ter agido diferente, ele poderia ter saído dali, ele poderia não ter sofrido isso, mas ele optou por seguir, por cumprir aquilo que as pessoas estavam determinando. Ele deixou que as pessoas de então escolhessem o que aconteceria, sem esbravejar, sem xingar ninguém, sem amaldiçoar. Não falou nada de agressivo para nenhum dos seus agressores. Aliás, quando ele estava ainda no palácio de Pôncio Pilatos, um dos guardas o esbofeteia. Ele olha para o guarda e diz: eu te fiz algum mal? Se eu te fiz algum mal, você me fala. Mas se eu não te fiz nenhum mal, por que você me bate? Levando este homem a refletir sobre as suas ações, mas pacificamente. Ele segue pacificamente todas as etapas da Via Crucis. E quando já está na cruz, ele tem a serenidade de olhar para Maria e para João que ali estão e aconselhá-los a cuidar um do outro. Mãe, esse é o teu filho. Filho, essa é a tua mãe. Dizendo que a partir dali eles precisariam se ajudar, estar próximos. Ele tem a serenidade de conversar com os dois ladrões que estão crucificados ao seu lado. E ele tem a serenidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Neste momento em que a turba optou por crucificar Jesus e libertar Barrabás. A turba que muitas vezes, sem a capacidade de reflexão, segue ao sabor daqueles que estão no seu entremeio, que estão infiltrados para instigar os maus pensamentos. Então, a falta da vigilância, a falta de reflexão fez com que o povo tivesse essa escolha. Mas Jesus, compreendendo a infância que ali se apresentava, não na idade física, mas na maturidade mental, ele compreende que aquelas pessoas ainda eram infantes no seu desenvolvimento moral. E por isso pede ao Pai que os perdoe, porque ainda não sabiam o que fazer. Então o Gólgota é para nós a representação do testemunho. E o testemunho é algo muito importante, muito significativo a todos aqueles que se dizem
representantes ou seguidores ou simpatizantes de uma denominação religiosa. A todo aquele que se diz cristão, é esperado que ele, como cristão, haja conforme Cristo ensinou. E será que é isso que nós fizemos? Cristo deu o seu testemunho. Cristo, em nenhum momento na crucificação, ele fez o contrário de tudo que ele tinha pregado. E nós, o que fazemos? Joana de Ângeles diz que a verdadeira conversão espiritual, ela não ocorre apenas na retórica, não são só as palavras da boca para fora, ou na mudança da denominação religiosa. Não vale só dizer eu sou isso, eu sou aquilo. Não é dizer eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. É o que nós sentimos, né? Não é mudança de denominação religiosa, mas é a mudança no cerne do ser, que se esforça por se tornar melhor. Esse é o testemunho, essa é a necessidade. Não é falar, é fazer, é agir de acordo. O poeta libanês Khalil Gibran tem um poema muito interessante que fala sobre a religião, fala sobre esse aspecto, onde ele diz que religião são todas as nossas ações e reflexões, e tudo que não é ação e nem reflexão, mas o sentimento que brota na alma, mesmo quando as mãos talham a pedra ou manejam o tear. E segue Khalil Gibran falando: quem pode separar sua fé de suas ações ou sua crença de seus afazeres? Vossa vida cotidiana é vosso templo e vossa religião. Todas as vezes que penetrardes dela, levai convosco todo o vosso ser. Em todos os momentos, em todos os lugares que nós estamos, seja no templo, seja no trabalho, seja no lar, nós vamos expressar aquilo que nós somos de verdade. Nós não podemos usar a máscara, chegar no templo religioso e botar a máscara do bonzinho. Agora eu tô aqui, eu sou o anjinho. Agora eu cheguei no trabalho, agora eu sou outra pessoa. Eu estou em casa, eu sou outra pessoa. Estou com os amigos, eu sou outra pessoa. Não é assim. Toda a nossa vida, todas as nossas ações expressam quem nós somos. Por isso, quando nós nos fizemos cristãos, em especial quando nós nos fizemos espíritas, nós temos uma grande responsabilidade. Temos a responsabilidade do testemunho. E o espírito Bezerra de Menezes, através da psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, em abril de 2010, ele nos exorta ao testemunho. Ele fala que a Terra passa por esse processo de transformação, que o mundo de regeneração já desponta no horizonte. No entanto, muito mais do que antes, nós somos convidados, somos convocados ao testemunho. Jesus nos convida a testemunharmos a nossa dedicação à sua proposta. E ele diz que é o testemunho silencioso da alma por amor àqueles que não nos amam. É o testemunho da abnegação para ajudar os que ainda se comprazem em gerar dificuldades e que tentam inutilmente obstaculizar o progresso. Porque o progresso ele é da lei divina, então ele se faz independente de nós querermos ou não querermos. O progresso é inevitável e aquele que não quiser, como diz ainda no Evangelho, será levado no turbilhão. Então, Bezerra de Menezes vem ali nos convidar, nos lembrar que nós temos o compromisso de testemunharmos o amor de Jesus.
que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza de Jesus na nossa vida. Porque de nada adianta nós nos dizermos cristãos, nós dizermos que amamos Jesus, que seguimos Jesus e não agirmos conforme Jesus nos propõe a ação. Nós não sermos testemunhos, cartas vivas deste ensinamento. Então esta é uma grande responsabilidade que nós necessitamos. Por último, então, a oeste de Jerusalém, nós temos a cidade de Emaús. Neste caminho de Jerusalém a Emaús, seguiam 2 discípulos, Felipe e Tiago, que logo após a crucificação, eles seguem para lá, levando a notícia de que Jesus havia sido crucificado, mas que também havia ressuscitado ao 3º dia. E nesse caminho eles conversavam entre si, estavam muito preocupados com o que seria deles, com o que seria dessa mensagem de Jesus, agora sem o mestre presente. Como o mestre dava conta, estava sempre orientando, eles pedindo as informações, mas e agora? Eles teriam que agir por conta própria, eles teriam que continuar. Então, como eles fariam? E eles estão angustiados nessa conversa, de repente alguém se aproxima e está caminhando com eles, este homem desconhecido que segue com eles e pergunta, mas do que vocês estão falando? E eles dizem, mas então o senhor não sabe? O senhor não sabe das notícias? O senhor não é daqui? Não sabe o que aconteceu? Não sabe que o nosso mestre foi crucificado? Mas que depois ele ressuscitou como tinha prometido? Mas agora ele foi embora. E a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como vai seguir, o que será de nós a partir de agora, quem irá estar conosco, quem nos orientará. E o homem diz, mas então, vocês não estão me dizendo que ele prometeu que voltaria e ele não voltou? Se ele ressuscitou para lhes dar a prova de que continua vivo, certamente que não lhes deixará sós. Certamente que vocês nunca estarão abandonados, mas que ele estará sempre presente. E então, cadê a fé que ele lhes ensinou? E eles pensaram, é verdade, né? Ele tem razão no que fala. Nesse ínterim, estão então chegando aos seus destinos, na cidade de Emaús, e o homem faz como que se vai seguir o seu caminho. E eles dizem, não, fique conosco, pouse aqui, fique aqui essa noite, porque já está tarde, logo anoitece e é perigoso seguir. Então fique conosco. Então ele aceita a hospedagem e quando eles se reúnem para comer, este homem, até então desconhecido, pega o pão, dá graças e o reparte entre eles. E eles se dão conta neste momento que era Jesus que estava com eles o tempo todo, que estava lhes acompanhando e que ali agora se revelava. Então o caminho de Emaús para nós tem a significação da fé. A fé que poderíamos dizer que significa força e esperança, né? São 2 letrinhas. Força e esperança com um acento que nos lembra que precisamos sempre olhar para cima e lembrar que acima de nós há um Deus amoroso, sábio, benevolente, que é todo poder e toda bondade, que tem um amor infinito, que acima de nós há um mestre que conhece-nos individualmente, que nos conhece pelo nome, que sabe das nossas necessidades, mas que acima de tudo conta conosco na construção deste mundo melhor, que só vamos conseguir pela ação, porque o mundo ele é o resultado do conjunto dos seus habitantes.
E se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos ser melhores. Gandhi já dizia: seja o exemplo da mudança que você quer ser no mundo. Porque a gente quer que as pessoas sejam pacientes, tolerantes, amáveis, educadas, e nós o somos. Então não vale só querer que o outro seja. Eu preciso ser. Eu preciso deste conhecimento. Eu preciso desse norte da renovação, conhecendo as minhas imperfeições e assim buscando corrigi-las. Eu preciso deste exercício da caridade e do amor, que é o sul da Jericó. Eu preciso estar de coração aberto para compreender, para aceitar, tanto a mim quanto ao outro, que é amar ao próximo como a si mesmo. Então nós também precisamos nos amar, nos valorizar, e por isso a necessidade do autoconhecimento, para saber que nós estamos num processo de aprendizado, que nós não precisamos nos flagelar por cometermos um equívoco. Nós precisamos aprender a perdoar os nossos equívocos, mas não é só perdoar e repetir, perdoar e corrigir. Então nós também precisamos ser o testemunho do Cristo, agir como Jesus agiu. Nós precisamos ser testemunhos do Cristo nas nossas ações, nas nossas palavras, no nosso pensar, no nosso dia a dia. E nós precisamos nos sustentar na fé, neste oeste de Emaús. A fé que vai nos sustentar em todas as situações. Porque afinal Jesus disse: no mundo tereis aflições. E é lógico que nós teremos aflições, porque elas fazem parte do contexto, elas são o resultado das nossas colheitas, são o resultado daquilo que nós plantamos, então nós precisamos colher. Então nós vamos ter dissabores, nós vamos ter problemas na nossa vida. Eles são necessários para que nós também aprendamos a desenvolver as nossas habilidades com essas dificuldades. Então sejamos gratos a Deus por tudo que Ele nos possibilita, as oportunidades de aprender, de trabalhar, de evoluir, que nós temos incessantemente. Não percamos a fé, tenhamos a alegria do viver com o Cristo, que é para nós o motivo maior de felicidade. Assim nós agradecemos essa oportunidade e elevamos nesse momento o pensamento a Jesus, pedindo que Ele nos ampare, nos sustente, para que possamos sempre levar adiante os nossos bons propósitos, para que tenhamos a coragem da fé, a perseverança no bem e a certeza de que, estando com Cristo, não estaremos sós, estaremos muito mais fortalecidos, porque afinal o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Que Deus nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja.